A notícia diz que em ano de saldo de comercial recorde, produtos básicos são quase a metade das exportações. A notícia foi publicada no dia 7 de janeiro de 2018 e nos dá a impressão que finalmente a economia voltou a subir. Mas a gente vai analisar um pouco melhor essa notícia e vai entender que, na verdade, esse saldo comercial não significa que o Brasil está exportando mais ou importando mais. Significa que a diferença entre o que é exportado e o que é importado é que ficou muito grande, por isso bateu recorde, somente isso. Não é o ano em que o Brasil mais exportou. Isso daí tem a ver com o ano de Lula ainda. E a gente vai entender direitinho aqui. As pessoas vão querer defender esse governo, algumas pessoas dizendo então que o balanço da balança comercial, aí o saldo da balança comercial ficou muito bom e por isso esse governo é bom. Mas a gente aqui do canal Notícias Comentadas vai destrinchar isso aí para você. Vamos entender um pouco mais de economia? Seja bem-vindo então ao canal Notícias Comentadas. Eu sou o Morpheus. Então vamos lá, minha gente. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas, todos vocês aqui que estão me ouvindo. As publicações dos últimos dias não têm sido muito constantes e por isso eu peço desculpas. Saibam que o projeto Notícias Comentadas, isso é um projeto, isso não vai acabar. Isso daí a gente está pensando até de uma maneira de eternizar isso aí, até com outras pessoas, para que esse projeto seja mais do que o próprio Morpheus, né? Seja o projeto de uma análise constante de notícias aí por vários e vários anos. Então, vamos tentar melhorar aí esse ano, principalmente que agora em janeiro tem o julgamento do Lula e tem também eleições, tem Copa do Mundo, uma série de coisas aí que vão fazer... vão estar na mídia e como a mídia a gente sabe que tem muita deturpação, então a gente tem que ter cuidado com isso. Então voltamos aqui à nossa notícia. Meus caros amigos, entendam o seguinte: em primeiro lugar, fora Temer. Segundo lugar, feliz ano novo e eu desejo que esse ano eu consiga trazer mais boas notícias para vocês. Tá? Essa notícia aqui não é tão boa, mas tem lá alguma coisa de boazinha. Então, em terceiro lugar, vamos analisar a notícia. Alta dos preços das commodities fez crescer 28,7% a participação dos básicos nas vendas brasileiras. A exportação dos manufaturados também cresceu, mas em percentual muito menor. E aí, quando você lê essa primeira frase aqui, você já lembra do governo Dilma, porque justamente foi quando as commodities tiveram uma queda brusca de valor. Então, o valor da balança comercial, ele está diretamente atrelado a isso aqui, o valor do produto. Se você tem uma padaria, você vende pão e compra trigo, tá? E de repente, aconteceu que o valor do seu pão, ele baixou bruscamente. E também o preço do trigo baixou bruscamente, foi o que aconteceu com a Dilma. E aí você teve digamos assim, uma quantidade de dinheiro que você lucrou que é pouca, porque os valores baixaram. Só que a despesa que você tinha com o quadro de funcionários, com seus empregados, ela continuou na mesma. E por isso deu a crise. Se a gente comparar, se puder comparar o governo com uma padaria, né, que seria uma coisa extremamente resumida. Tá? Então foi isso que aconteceu. E agora aconteceu uma alta dos commodities, ou seja, os valores começam então a crescer. Seria interessante se a gente pudesse ver a quantidade de coisas que foi de fato exportada, né? Porque aqui a gente só está vendo a quantidade de valor que foi conseguido, que foi exportado, e não a quantidade de coisas. Então o valor variou dessas coisas, né? Então vamos lá, o saldo recorde de 67 milhões, aliás bilhões, da balança brasileira de 2017 foi possível principalmente pelo aumento nas exportações dos produtos básicos, sem acabamento ou tecnologia envolvida, como minério de ferro, petróleo e produtos agrícolas, ou seja, o Brasil continua sendo um país extrativista. Isso aqui não é uma boa notícia, né? Porque a gente tem que... Pense o seguinte, a Alemanha produz um Mercedes-Benz, né? Quantos hectares de terra na Amazônia ou sei lá onde a gente precisa devastar para plantar milho para que o lucro dessa atividade consiga comprar um Mercedes-Benz? É isso que a gente chama de valor agregado das coisas. O Brasil é um país extrativista e com esse governo está voltando a ser mais ainda, né? Principalmente pelo aumento nas exportações de produto básico. Significa que a indústria brasileira, que tem mais valor agregado, ela não está conseguindo produzir mais. Tem quem sabe até uma quebra dessa indústria. O Brasil está voltando aos tempos de colônia,
só exportando café, açúcar, só produto básico e diminuindo a questão dos produtos com maior valor agregado, que é a nossa intenção enquanto país, enquanto nação. Então isso aqui não necessariamente é uma notícia boa. Se você for ver um país como o Japão, que tem uma balança comercial e um PIB muito maior do que o Brasil, o Japão não exporta café, farinha, esse negócio todo. O Japão exporta tecnologia, um produto com alto valor agregado, e por isso tem muito dinheiro. Essa é a solução do desenvolvimento, produtos com alto valor agregado. Só que com o nosso governo atual, que é feito aí por essa quadrilha do PMDB, chefiado pelo Michel Temer, né, uma quadrilha de bandidos, né, eles estão entregando todo o patrimônio, por exemplo, Petrobras, tudo que produzia, que estava querendo fazer uma coisa com valor mais agregado, lembrando que a Petrobras também tem refinarias e tudo mais, então eles estão entregando isso daí e se concentrando o Brasil como colônia. É isso que está fazendo. E, claro, a bancada ruralista defende muito isso, porque essa é a base do negócio deles. As exportações dos produtos manufaturados também aumentaram, mas pelo menos estará lá. Eu vou passar aqui para outra notícia da Folha de São Paulo, que diz: em ano de comércio exterior morno, balança tem saldo recorde. E aqui eles já falam o seguinte: segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, as exportações somaram 217 bilhões. A gente vai analisar isso daí, tá, pessoal? É um resultado melhor que o observado entre 2015, mas ainda abaixo das vendas anuais do Brasil a outros países registrados no período entre 2011 e 2014. Ou seja, saída do governo Lula e governo Dilma. Esse aqui foi o melhor tempo de exportações. Os melhores números da balança comercial brasileira aconteceram nesses anos. Já as importações somaram 150 bilhões e blá lá. Então, eu fui lá no site aqui do Ministério da Indústria, do Comércio Exterior e de Serviços e cliquei aqui em cima, totais mensais e acumulados, desde janeiro de 97 até 2017, para analisar, né, o que aconteceu. Então, tem essa planilha aqui que o Ministério da quadrilha do Temer está colocando aqui como destaque, né? Olha aqui e tal, conseguimos. E bem aqui ele mostra, olha, o acumulado do ano, 217 bilhões, e aqui o valor da importação em 150 bilhões. Então, que dá aqui 67 bilhões, né? 67 bilhões de reais, ou de dólares, né? Que tem o saldo da balança. Eu abri aqui a planilha e você vê, então, desde 89 até 2017, para que você entenda isso aqui melhor, tá? Então, nós temos aqui, ó, 217 bilhões que ele falou, e bem aqui os 150 bilhões. Tá dando aqui aquele resultado lá de 67 bilhões. Então, vamos fazer uma comparação direta com esses valores nessas colunas aqui, que é para você entender se esse aqui foi o maior. Não. Começando aqui pelas exportações, como está colocado aqui, ó, exportações e importações. Então, você vai ter aqui 217, no ano de 2016 185, né, em plena crise o Brasil estava exportando 185 bilhões de dólares, isso aqui não é mérito, isso aqui em plena crise, o mundo estava acabando para o Brasil, né? Em 2015, quando o governo golpista da quadrilha Temer resolveu dar o golpe no país, o golpe parlamentar, o Brasil também exportou bastante, né? A diferença aqui para o que exportou agora é de somente 27 bilhões. Em 2014, com o governo Dilma, né, aí o Brasil já exportou mais do que ele está colocando agora. Ó, 2017. Então, em 2014, a Dilma, no último ano que ela governou de fato, ela exportou mais do que 2017 no governo da quadrilha do Temer. E aí você vai notar uma coisa interessante, que é o seguinte: 2013 também exportou mais do que o governo da quadrilha do PMDB. Em 2012, a Dilma também exportou mais do que o governo da quadrilha do PMDB e do PSDB. Em 2011, também exportou mais do que o governo da quadrilha do Temer. Ou seja, todo o governo da Dilma, e engraçado que eles estão fazendo campanha dizendo que finalmente o Brasil voltou a crescer. Não, não é verdade. Todo o governo da Dilma, o Brasil exportou mais do que o governo da quadrilha do Temer. Essa é a verdade. Tá? Aí você tem aqui as importações. Vamos olhar as importações, fazer uma comparação direta com o governo Temer. Também o governo importou mais. Por que o governo importou mais, minha gente? É porque o Brasil estava comprando máquinas e equipamentos para produzir produtos com maior valor agregado.
Lembrando também que o preço das commodities estava maior, né? Então o Brasil tinha que exportar mais. Também, aliás, importou mais do que no governo da quadrilha do Temer. Tá? Então, no geral, digamos assim, no governo da Dilma, a gente tinha um Brasil que estava se desenvolvendo, né, e exportando mais e também caminhando a uma direção da exportação de produtos com maior valor agregado. Agora o Brasil está virando colônia. Aí se a gente analisar aqui no governo Lula, né, que era outra economia, aí realmente o governo Lula teve os anos aqui em valores, né? O governo Lula exportou, digamos assim, menos. Mas você tem que analisar o seguinte, o Lula começou aqui em 2012. Quando o Lula começou, o Brasil exportava 60 bilhões de dólares. Quando o Lula saiu, o Brasil exportava 256 bilhões de dólares. Aliás, esse 256 aqui ainda é do Lula. O último ano do governo Lula, ele exportou mais do que o governo da quadrilha do Temer. Tá? Então, na verdade, é disso que a gente está falando. Todo o governo da Dilma foi melhor nesse quesito de exportação, né? Importou também mais, mas também estava vendendo produtos com maior valor agregado. Essa aqui é a verdade. Para você ter acesso a essa tabela, você vai clicar então aqui, né, na série História. Eu vou deixar aqui o link para que você baixe, ó, totais mensais e acumulados. E aí você pode fazer sua própria interpretação. Dá muito trabalho? Olha, pessoal, dá um certo trabalho. Dá um certo trabalho você sair da Matrix e começar a acreditar em tudo que a mídia está colocando aqui para você. Porque quando você lê essa notícia, você vê, pô, em ano comercial recorde, aí você pensa, poxa, então esse governo não é tão ruim assim? Não, na verdade o governo da quadrilha Temer, ele é mentiroso. Então ele tenta vender uma coisa e eles estão tentando vender a ideia de que eles fizeram alguma coisa pelo Brasil. Na verdade não, eles estão exportando ainda menos que no governo Dilma. E aí ele sai para criticar o governo Dilma dizendo justamente, tá vendo, a gente está fazendo melhor. E não tem nada aqui de melhor do que o governo Dilma. É preciso ficar claro, é preciso ser honesto. Eu não tenho nada contra esses machistas escrotos, desculpem a palavra, desse governo de gente machista, de preconceituosa e racista, né, metida a macho, né, deles fazerem alguma coisa. Só que é uma característica interessante desse tipo de gente, é que eles são muito covardes, mentirosos e ludibriadores. Claro, fazem parte de uma quadrilha. Então por que são covardes? Porque não está sendo melhor, velho. 217 bilhões não é o ano que mais exportou, não passe essa impressão. Você tem que falar a verdade. Você não disse que é macho? Então fale a verdade, seu canalha. Senão você não passa de um canalha hipócrita. É disso que eu estou falando. Então essa gente tem muito essa mania de querer ser macho e na verdade são covardes, hipócritas e mentirosos. Mas bom, pessoal, para vocês interpretarem melhor a tabela, deu uma palavra aqui chamada FOB. Isso aqui tem a ver com economia. E aí eu vou deixar também o link aqui para vocês que fala sobre o significado FOB e CIF. A grosso modo, agora minha garganta está atacando aqui. A sigla FOB significa Free on Board, e em português pode ser utilizado como livre a bordo, nesse tipo de frete. Isso aqui tem a ver com frete, tá? O comprador assume todos os riscos e custos como transporte da mercadoria. Quer dizer, o produto está no Brasil ainda, não está incluso o valor do frete. Até porque o valor do frete não, digamos assim, não pode ser contado, sei lá, como balança comercial, aliás, como PIB. Economia mundial. Agora vamos entender por que o Temer conseguiu, o governo da quadrilha Temer chegou a esse valor aqui. Vamos entender por quê. E aí você vai ver essa outra notícia aqui, olha, diz o seguinte: economia mundial teve em 2017 o maior crescimento em 6 anos. Tá? Significa que se o Brasil compra e vende de alguém, o Brasil está precisando que essas pessoas comprem, né? Comprem e vendam. Então, 2017 foi o melhor ano econômico dos últimos 6 anos. Na verdade, era para esse governo ter feito muito mais do que isso, de 217 bilhões. Na verdade, ele só conseguiu fazer isso. E isso deve-se muito à incompetência dele. Veja, os últimos 6 anos, se a gente pegar aqui nessa balança, né, 6 anos, seria 2011, seria aqui no governo do Lula, dos últimos 6 anos. E ele só conseguiu chegar a esse valor, apesar de que a economia global teve o melhor resultado. Melhor mesmo até, quem sabe, do governo aqui de 2011. Ou seja, era para ele bater um recorde aqui de exportação.
Só que é aquilo que eu falei para vocês, minha gente, a gente não vai conseguir bater recorde de exportação se a gente está sendo um país extrativista, vendendo, sabe, devastando milhares de hectares aí de terras para plantar um negócio com baixíssimo valor agregado, sabe, 1 quilo de milho e depois ter que comprar um trator com alta tecnologia que vai custar o preço da minha safra inteira do ano para comprar somente um trator, entende? Então é isso que é um pouco de economia. Então, apesar da economia mundial ter, então você pode interpretar assim, ó, apesar da economia mundial ter tido o maior crescimento dos últimos 6 anos em 2017, o governo da quadrilha Temer só conseguiu exportar 217 bilhões de dólares. Você poderia ler dessa forma. E aí você entenda uma outra coisa. O governo Lula, aí você vai dizer, ah, mas aí influência do não sei o que exterior. Olha, o governo Lula passou em 2008 aquilo que eles chamam de a maior crise econômica dos últimos tempos. O mundo depois da crise de 2018. Só para você ter uma ideia, né, e o Brasil exporta aí muito para a Europa, Estados Unidos, China e tudo mais. Há 5 anos, as principais economias mundiais tremiam diante da pior adversidade econômica desde a Grande Depressão de 1929. Tá? Então, quem tinha dinheiro não estava mais comprando. Como se comportou, então, o governo Lula diante disso? O governo Lula foi bem aqui, ó, 2008. O governo Lula exportou 197 bilhões. Aí, quando foi 2009, diante da crise, diminuiu. Ó, 152 bilhões, diminuiu por causa da crise. E logo depois, um ano depois, passou até do que o 2008. Foi para 201 bilhões. E desde então não baixou mais. Sabe por quê, minha gente? Porque você está vendendo produtos com valor agregado e também, e não necessariamente em maior quantidade, mas você está vendendo produtos com valor agregado. Produtos mais caros, máquinas, tecnologia, serviços. Então, por isso você consegue ganhar mais dinheiro. Então, sim, o governo Lula enfrentou em 2010, era, quem sabe, o auge da crise, sei lá, todo mundo quebrando, os países quebrando, a Europa, tudo, e o Brasil crescendo, exportando mais. Entende? E isso sim que é lição de economia. Não é pegar uma economia agora e surfar na onda do crescimento econômico do mundo e dizer que está fazendo alguma coisa pelo Brasil. Isso não. Na verdade, o crescimento foi pouquíssimo, se a gente levar isso em consideração, que a economia cresceu tanto. Veja só para você ter uma ideia. O crescimento foi de 17%. Né? O crescimento foi de 17% em relação a 2016, na quantidade de produtos exportados. Já aqui do governo Lula, de 2019, em plena crise para 2010, o crescimento foi de 31,8%. É isso que é ser bom em economia. 31%. Foi quando mais o Brasil exportou. O maior crescimento foi aqui no governo Lula, justamente na época da crise, de 2009 para 2010. Quando a crise de 2008 fez o efeito dela maior, foi que o governo Lula mais cresceu. Aqui não. O efeito externo é melhor dos últimos 6 anos e ele teve um crescimento muito pequeno aqui, comparado aqui com o governo Lula. Tá? Então, isso que é de fato economia. Tá certo? Bom, pessoal, é isso aí que eu queria falar para vocês, comentar sobre isso, para que os apoiadores desse desgoverno, dessa quadrilha que tomou conta do Brasil vão querer argumentar com vocês, para que vocês estejam um pouco mais respaldados aí com argumentos. Eu fiz esse vídeo. Aproveite aí para se inscrever no nosso canal, aqui no canal Notícias Comentadas aqui no Facebook, para a gente divulgar. De vez em quando a gente vai estar publicando também alguns vídeos aqui. E é isso, pessoal. Eu desejo a todos vocês um feliz ano novo. Eu queria comentar também mais algumas coisas. A gente vai estar trabalhando para que esse ano a gente não publique somente coisas ruins, né? Chega de tanta notícia ruim, isso cansa um pouco. Eu vou estar tentando pegar aí o lado bom também das coisas, tentando direcionar vocês para que a gente tenha uma situação melhor e não fique com aquela carga pesada de tanta notícia ruim, né? Não é uma coisa muito fácil. Vocês lembrem que um dia eu tentei assistir os vídeos daquela louca lá, daquela Hasselman, aquela mulher, aquela maluca lá. Mas é tanta besteira e tanta mentira, tanta hipocrisia, tanta coisa ruim que aquela mulher representa,
tanto veneno que sai daquela boca, que aí eu acabei não conseguindo, desistir, dei razão a vocês, acabei não conseguindo. Mesma coisa desse governo, é difícil você falar coisa boa desse governo, né? Porque é um governo de uma quadrilha. Veja, o governo é uma quadrilha, essa quadrilha que está lutando para se defender e está apontando gente para todos os cargos aí da justiça e tentando se livrar o máximo possível disso. Então, é uma coisa complicada, mas a gente vai tentar. Eu, Morpheus, vou tentar fazer mais notícias boas, tá? Eu agradeço a presença de todos vocês e sigamos aí então no nosso canal com o apoio de vocês, lembrando que esse ano é muito importante. Um grande abraço e a gente se encontra então, pessoal, no próximo vídeo que vai sair já já.